Bom dia, João. Bom dia, cara. É um prazer estar junto com você aqui, você que representa o Sindicato dos Trabalhadores Federais do nosso Rio de Janeiro, companheiro do Arsenal de Marinha, qual nós conhecemos, você conhece mais do que eu, né? Eu conheço um pouquinho só. Eu gostaria que você, João, que você pudesse me falar um pouco sobre essa questão da reforma administrativa que está aí, que está na ordem do dia, entendeu? E que o relator foi aqui do nosso estado, né? Então, a gente gostaria que você passasse qual é a posição do movimento sindical. Carlos Santana, a gente entra na primeira fase do nosso debate aqui, que isso é importante para que a gente coloca para as três esferas do serviço público. Que essa PEC 32, que ela é dada como uma reforma administrativa, isso aí é uma demolição para o serviço público. E quando a gente fala que isso é uma demolição para o serviço público, isso é para a sociedade. É mostrar que o governo... As pessoas acham que o servidor público, ele não deixa de ser um trabalhador como um outro qualquer, mas ele está na ponta do trabalho, do atendimento para a sociedade. Haja vista que quando as epidemias que aparecem, as pandemias que aconteceram, como a gente sabe, da questão da dengue, e a última que foi uma coisa avassaladora para o povo brasileiro, que foi a Covid, os servidores que estavam de frente. Os servidores. Então, o servidor, as pessoas têm que deixar de olhar para o servidor como se fosse gasto para o país, ou gasto para o Estado, ou para o município. Mas não é não, é investimento. Porque quando a gente olha a saúde pública, ela começa lá na ponta, ela começa dentro do nosso município. É a partir dali que os servidores começam a trabalhar. Então, a PEC 32, ela vem fazendo uma demolição. Eles achar que tirar direito do trabalhador, tirar a estabilidade é um ponto seguro para que a gente tenha quantidade e qualidade de trabalho, para que não fique aqueles apadrinhamentos políticos. Então, é uma precarização, essa ideia, que, infelizmente, eu posso dizer que o relator, na verdade, ele não é o relator, ele é o presidente do GT, que é o deputado federal daqui do Rio de Janeiro, do nosso estado, Pedro Paulo, e, na verdade, eles criaram lá junto com o Hugo Mota, que isso já vem lá de trás também do Arthur Lira, e nós conseguimos resistir. As três esferas, Estado, município, o federal, da União, nós conseguimos resistir. Mas a gente vê que no apagar das luzes, como eles costumam sempre fazer na madrugada, que pega todo mundo de surpresa e vai lá. E continuo falando, mas eu quero alertar para toda a sociedade, para todo o povo, tanto das três esferas, que essa reforma administrativa ela é maléfica. Tá? Ela é maléfica e ela vai trazer um grande perigo, mas eu tenho quase certeza que a nossa luta ela não vai deixar isso passar. João, foi importante você esclarecer para as pessoas que vão nos assistir que essa reforma da Previdência, ela ataca os três entes, municipal, correto, estadual e federal. Isso aí. O que vocês, enquanto categoria, estão fazendo, tanto no âmbito da categoria e tanto no âmbito a nível de Brasília do parlamento? Como é que vocês estão trabalhando e fazendo essa discussão? Então, a gente tem feito um trabalho e ele está sendo centralizado em Brasília, dentro da Confederação do Servidor Público Federal, que é a CONDICEP. Então, a gente criou um canal de que esse trabalho se centraliza entre as federações e as confederações, inclusive a própria CUT, ela participa ativamente desse trabalho junto conosco, e já colocando, Carlinhos, agora dia 27, nós vamos estar saindo com a caravana nossa, do nosso sindicato aqui do Rio de Janeiro. Eu acredito que os demais sindicatos também estão indo, que nós vamos ter 2 eventos em Brasília. Primeiro evento vai ser a Marcha dos Intoxicados. Aí que eu quero colocar para vocês. Quem são esses intoxicados? São esse pessoal da FUNASA, ou da antiga SUCAM, que trabalha diretamente cuidando com os mosquitos da dengue, esse pessoal da saúde que eles estão bate de frente,
trabalhando com produto químico, que infelizmente hoje mesmo nós acabamos de perder mais um companheiro nosso, que eles trabalham com esses produtos e às vezes de uma forma até precária. Então vai ser no dia 29, terá essa marcha em Brasília, a nível de todo o Brasil. E no dia 29, no dia 30, nós vamos fazer o nosso debate com relação à reforma administrativa. Aí vai estar todos os servidores. Então, a gente coloca assim, na esfera dos três poderes. Quando a gente fala dos três poderes, Estado, município e do federal, da União. E nós vamos estar avançando, porque ela está prestes a se colocar em votação, mas nós estamos lutando, nós estamos fazendo um trabalho certo. Há uma unidade muito forte entre nós. No início, o pessoal do município e do Estado até que não acreditava muito nisso, não. Mas essa forma que eles estão fazendo é a precarização cada vez mais do serviço público. Então, Carlinhos, a gente está mantendo essa unidade, juntamente com a Confederação e as federações. A CUT também está participando junto, e nós vamos estar, nesse final de outubro, fazendo esse trabalho, esse esforço concentrado, tanto a nível de aeroporto, cobrando na nossa base política do nosso estado, assim também outros estados da federação vão estar fazendo, e a gente vai estar concentrado lá no aeroporto de Brasília, porque é por ali que chega todos eles, e colocando um cartaz daqueles que votarem a favor da PEC 32 ou da reforma administrativa, eles não voltarão no próximo mandato. É assim que nós vamos fazer, é o nosso trabalho que nós estamos puxando aqui do Rio de Janeiro até o final desse mês. Eu quero deixar aqui o meu depoimento, porque eu sei do trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês estão indo, discutindo na base, indo em cada setor, conversando com as pessoas. Eu que moro na Zona Oeste, sei que vocês vão muito no Promorá 2, Promorá 1, onde tem vários servidores, e lá vocês fazem reuniões constantemente, mobilizam lá. E quero elogiar, porque a gente sabe da dificuldade que o movimento sindical passa hoje no nosso país, mas vocês estão resistindo a todo esse momento e unificando a questão da categoria. Então, acho que assim, é importante a gente, quem puder estar no dia 29, eu no dia 30 vou estar em Brasília, porque no dia 30 nós estamos lá com aquele processo do Sistema Único de Segurança, e tem dois setores que eu estou discutindo e tentando ajudar, que é o nosso policiamento ferroviário, que quer extinguir a categoria dos policiais ferroviários, entendeu? Que é um grande erro, e a outra é a questão do pessoal da guarda portuária, que a gente também entende o papel importante que esses trabalhadores têm a nível da segurança do nosso país. Então eu vou estar lá e pode contar comigo que eu estarei lá, e também nessa audiência pública que vocês vão fazer para discutir como vai ser todo o processo de mobilização de vocês. João, eu queria aproveitar você que está aqui, você que é um guerreiro, uma pessoa que expressa o sentimento da categoria do funcionalismo público nos três entes, falar um pouco por que dessa crise do movimento sindical. Por que o movimento sindical hoje atravessa um dos seus piores momentos a nível da mobilização? Carlinhos, Carlos Santana, eu quero deixar ali para o pessoal da nossa base do servidor público federal e dos municípios do estado, e colocar para essas pessoas que eles ainda não conseguiram aglutinar e entender essa questão da reforma administrativa. Aí a gente traz a questão sindical. A questão sindical, eu vejo o seguinte, ela vem perdendo ao longo do tempo, lá atrás, 2017, quando eles começam a fazer a reforma trabalhista, aí entra na questão da reforma sindical também, e cria-se uma ideia de que o sindicato, quanto mais ele fragmenta, mais ele enfraquece. Por quê? As pessoas acham assim muito fácil você estar criando. Porque lá, pós-Constituição, quando nós servidores conquistamos esse direito da gente poder se sindicalizar e a gente ir para a luta, claro que ainda falta muita coisa ainda para a gente conseguir, inclusive a emenda 151, que ela fala sobre o dissídio coletivo, que nós, servidores públicos,
prevê na Constituição, mas ainda não foi regulamentado. A questão da salubridade, pessoal, trabalhadores que trabalham no serviço público ainda não foi regulamentada, ela está na Constituição, lá no artigo 40, que ainda não foi ainda. Então, a gente vive dentro dessa situação. Ora, a gente tem um mandado de injunção, ele cai, ora vem uma decisão que sai lá do próprio Supremo, que é a 942, que quando chega lá na própria AGU ou no próprio TCU, eles começam a olhar para esse tipo de coisa. Eu creio que é um desafio muito grande. Eu posso dizer assim com clareza que eu sinto muito por uma entidade muito forte que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, que era uma entidade do Sindicato Geral, que era o Sintracef, era um dos maiores sindicatos, posso dizer assim, da América Latina, que nós chegamos num período do governo Fernando Henrique, logo assim pós-Constituição, que nós estávamos novos ainda, a gente chegou numa média de 30 mil filiados. E hoje a gente vê os sindicatos daqui do Rio de Janeiro, eu posso até colocar assim, não é porque eu estou lá dentro do sindicato, que é o único sindicato hoje, sindicato geral, que atende a todos os servidores federais no estado do Rio de Janeiro, é esse ao qual a gente está congregando. Mas aí a gente vê essa briga, porque eu acho que é um ego, e nós perdemos um pouco da nossa força política exatamente naquele golpe que aconteceu lá em 2016, aí vieram os grandes, porque os empresários eles não querem, tá? E assim uma certa parcela dos políticos, eles também não querem que a gente seja sindicalizado. E eu colocar para as pessoas da importância que é o sindicato. O sindicato ele tem que manter essa unidade, porque essa unidade ela está acontecendo agora, na questão da PEC 32, que ela mostra que não somos diferentes, Estado, município e governo federal, não. Nós, servidores federais, a gente tem um poder maior de discussão, de debate, de acúmulo de trabalho, do que o do município, do Estado, que fica mais limitado à sua base estadual. Nós não, a gente consegue congregar e discutir um debate de uma forma nacional. Mas eu acredito que, com a volta de uma forma progressista no governo, que é o governo do PT, quando eu falo governo do PT, porque nós temos uma ideia progressista. A gente não pode ser hipócrita de ficar com ideia conservadora, não tem nada contra as pessoas que são conservadoras, mas eu sou um progressista. E nós estamos alinhados dentro de um governo do PT que não tem nada a ver com o comunismo, nós somos socialistas. Eu acho que o socialismo ele é muito bom para o país. Então, quem coloca essa ideia para a sociedade é a ideia socialista, é o que a gente olha em uma ideia progressista, que a gente não faz diferença de nenhum e nós colocamos aquilo ali. E vamos torcer, porque 2026 nós queremos manter de novo essa ideia progressista, seja com o presidente Lula ou outra pessoa que vier, e nós vamos trabalhar dentro de uma questão muito importante que eu tenho dito, Carlos. Carlinhos, eu tenho colocado porque nós somos uma classe de trabalhadores, se olhar a nível de Brasil, nós somos 12 milhões de servidores, colocando a tua família, a gente chega numa média de quase 20 milhões. Eu posso estar até enganado, mas a gente pegando. Eu, por exemplo, na minha casa somos 4 pessoas, são 4 eleitores, eu sou um servidor público, que a gente não pode ter apenas um número muito pequeno de representantes no Congresso Nacional, uma bancada muito pequena que representa os servidores públicos, enquanto você tem bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada daquilo dali, e nós temos que estar com o pires na mão, pedindo favor, talvez até aquele cara que não é do nosso meio, pedindo. A ideia nossa, que eu venho colocando dentro da nossa entidade sindical e colocando para os nossos companheiros servidores, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que a gente vai ter que encampar para 2026 um candidato ou mais candidatos, que eu acredito que tenha condições de a gente manter, mas uma pessoa do nosso meio. Quando eu falo do nosso meio, posso até colocar aqui,
de antemão, o Carlos Santana, que é uma pessoa que lá de trás já lutou conosco, quando ele estava exercendo seu mandato lá atrás, já esteve dentro do Arsenal de Marinha, ele já lutou por nós e continua lutando. Portanto, eu estou aqui fazendo um podcast com ele aqui e mostrar. E a partir daí nós vamos sinalizar para esse tipo de coisa. Então, a pessoa que a gente pode contar com ele não é aquele camarada que não é do nosso meio, não. É o cara que nasceu no nosso meio. É um trabalhador, é um ferroviário, é um metalúrgico. É dessa forma que nós precisamos trabalhar. Então, eu acho que o sindicalismo aí precisa se unificar e a gente discutir isso aí para 2026. João, foi importante a tua fala, até para ajudar nesse momento, porque eu sempre digo para todo mundo, se a gente é capaz de ir na nossa igreja, fazer as nossas preces, a gente vai aos nossos terreiros, também faz as nossas preces, faz o pedido, por que não a gente não está junto nas nossas lutas para garantir o nosso sustento? Entendeu? O sustento é o movimento sindical. O movimento sindical, que você vê que está acontecendo aqui no município do Rio de Janeiro, grandes paralisações das empresas de ônibus. E eu, um dia desse, fiz agora um vídeo recente para eles, dizendo que não é os trabalhadores rodoviários o responsável. Se eles trabalharam 30 dias, eles têm o direito de receber. O seu salário. Entendeu? Receber o seu salário. Muitos deles, entendeu? É absurdo o que vem acontecendo. Aí a gente vê a imprensa oficial dizendo que as pessoas não têm ônibus, que as pessoas não estão isso e tal. Mas ninguém fala do trabalhador. Ninguém diz que aquele trabalhador lá ficou trabalhando 30 dias, entendeu, para receber o seu salário e não foi cumprido. Entendeu? Então, acho que a gente também precisa, o movimento sindical, usar esses instrumentos, como vocês estão fazendo lá, de estar discutindo diretamente com a base. Agora, para a gente terminar, João, por que eles, em vez de estar querendo cortar direito das pessoas mais humildes, por que eles não unificam as categorias, acabar com esse negócio de auxiliar? Porque a gente sabe, e eu tenho uma experiência do Arsenal de Marinha, que você que me levou para lá, você e o Pona, me levaram para lá, e eu vi pessoas que fazem trabalho de auxiliares fazendo trabalho que era trabalho de técnicos, entendeu? Então, como é que fica isso? E, ao mesmo tempo, a gente vê no judiciário um juiz com um montão de peguricário que passa, entendeu? Passa do teto máximo. Por que não corta isso? Por que quer cortar lá embaixo? Entendeu? Não cortar dessas pessoas. Então, por isso que eu queria dizer, para a gente terminar, para você pudesse explicar um pouquinho para a gente aí, entendeu? Por que nós não temos que acabar com esse negócio de auxiliar? Entendeu? Porque a gente sabe que o auxiliar hoje faz o mesmo trabalho de técnico e a gente sabe disso. Um montão de... É só para prejudicar os companheiros? Carlos Santana, eu vou colocar uma coisa para você que é uma demanda muito grande. Por quê? Vários governos passam e eles sempre mudam o conceito de níveis. Então, se a gente voltar lá atrás no governo Fernando Henrique, ele só falava o seguinte: o que serve para o serviço público só é atividade finalística. Era pessoa de nível superior. E hoje, se você pegar, infelizmente eu vou dizer que não é o presidente, mas são pessoas que estão lá dentro da gestão do planejamento, que você sabe que a gente tem uma luta muito grande com os companheiros nossos que estão lá dentro do Arsenal de Marinha, que eu falo assim, que é uma profissão atípica dentro do serviço público, você olhar para quem constrói submarino, fragata, corvetas e outros barcos, navio patrulha, que faz a operacionalidade da nossa esquadra brasileira. E nós temos dentro do Arsenal de Marinha um quantitativo muito grande de pessoas de nível auxiliar. Somente o nível dele que é auxiliar. Mas ele tem toda a formação técnica. O cara não vai no Senai pegar curso de torneiro ou de fresador de meio oficial, não. Ele vai lá e preenche os requisitos. É curso profissionalizante de 2.000 horas e tudo isso daí. Então, nós estamos nessa demanda, nós estamos nessa luta, que nós queremos estender apenas uma gratificação, que eu acho que é uma coisa injusta que a gente está vendo, que o cidadão, o trabalhador que trabalha do meu lado, eu tenho uma gratificação, tenho a mesma formação dele, e ele ganha menos do que eu.
Então, essa luta, nós queremos resgatar isso daí, ô Carlinhos. Eu acho que você tem muito para nos ajudar, de mostrar para aqueles tecnocratas dentro do MGI, que eu falo assim, porque eu participo de reuniões lá, deles poderem entender da importância que tem esses níveis auxiliares dentro do Ministério da Defesa, do trabalho que todos nós sabemos, o Brasil todo sabe, o mundo sabe, que nós temos um projeto ProSub, que está lá na Ilha da Madeira, onde está construindo submarino atômico, está preparando toda a estrutura dele. E são esses níveis auxiliares que estão lá, todos eles trabalhando. Então, essa diferença eu acho que a gente tem que colocar para o governo. É por isso que eu tento, de todas as formas, conseguir falar com o presidente Lula a respeito disso, porque ele teve dentro do Arsenal também, assim como você teve, e você conhece lá muito bem, e a gente está pedindo o mínimo para essas pessoas. O que é mais engraçado, Carlos Santana, eu peguei uma matéria de um sindicato lá de Rondônia, eles estão há 30 anos solicitando, por quê? Era um território. Então, todos aqueles territórios que transformaram em Estado, eles jogaram aqueles servidores ali para o Estado. Só que ninguém quis ficar. Então, eu peguei essa matéria, eu achei assim engraçado, que eu não sabia que tinha professores de níveis auxiliares. Os caras estão 30 anos pedindo para ver se consegue uma transposição, que eu acho que é justo. Quer dizer, essas pessoas, talvez lá na época, não tinha tanta exigência assim dentro do magistério. Então, o que esses pessoal fizeram? Se qualificaram, foram lá, se formaram, estudaram, assim como você estudou, se formou. E hoje o trabalhador que entrou lá atrás está estudando. Eu acho que foi a pior coisa que aconteceu no serviço público, cara. Foi uma das coisas que eu sempre falo. Eu não defendo, assim, com muita ênfase, a meritocracia. Foi exatamente quando eles fizeram a reforma administrativa, lá em 98, governo Fernando Henrique, eles tiraram a ascensão funcional. É aquele cara que começa dentro da empresa, lá na rede ferroviária, acredito assim. Que também era assim. Claro. Você começava lá como ajudante, como coisa, você ia se qualificando e você chegava. E o governo, na reforma administrativa, ele tirou. E agora vem um discurso que querem fazer a pior coisa do mundo. É pegar todos os cargos. De nível auxiliar, o governo já disse que não existe mais, na ideia do MGI. Mas é pegar a atividade meio, que é aquela que o cara tem o 2º grau, vai lá, presta... Não, colocar o nível superior ali. Não sou contra quem estuda, mas eu acho que o serviço público, ele precisa dessa categoria. Então, terminando, eu colocando aqui, eu acho que esses companheiros lá do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, eles vão ouvir, ele está sabendo que tem um companheiro aqui junto, ao qual está abraçando essa causa também conosco, e a luta ela é assim. E vocês podem ficar tranquilos que nós vamos fazer de tudo para que a gente consiga, pelo menos, essa gratificação, que eu acho que isso aí é um problema até isonômico dentro do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Não só o Arsenal, mas como o Brasil inteiro tem servidor de nível médio. João, foi importante estar contigo aqui, nesses poucos minutos, para as pessoas começarem a entender o que é o funcionalismo público e o que é o serviço público no nosso país. Você mesmo disse que as pessoas não têm não sabem o que é. E muitas das vezes faz uma acusação indevida por não conhecer. Eu estou dizendo porque eu conheço. Eu conheço e sei da importância que tem o funcionalismo público. Eu vi e fui lá e tive várias vezes com companheiros do Arsenal de Marinha, desde 85 da grande greve, que até hoje ainda tem uma injustiça, que tem vários companheiros nossos que ainda não foram anistiados, e por isso que a gente está cobrando cada vez mais lá a ministra, entendeu? O empenho para anistiar esses companheiros, que eles têm direito. Foi uma greve histórica em 1985, e há uma necessidade da gente começar a entender. Funcionalismo público é uma questão de soberania. Esses homens que estão lá trabalhando, eu sou de uma região da Zona Oeste, e ali na Vila Militar, nós temos aquela ali
o setor de indústria, ali, do setor da indústria do Exército ali, que trabalhou por vários anos. Eu conheci várias pessoas que moravam naquela região ali, entendeu? Que trabalhou ali construindo, entendeu? Vários equipamentos do Exército, e pessoas, coitadas, que hoje já estão aposentados, estão numa situação muito ruim, entendeu? Mas que as pessoas não falam sobre isso. As pessoas, entendeu, não falam. Então tem um contingente enorme, a maioria de servidores públicos, se vocês pegarem, são pessoas que recebem muito pouco. O salário é muito baixo. E quando passam para a televisão, passam o salário de juízes. Que não tem nada contra, mas não pode. Vamos passar a realidade do que esses homens e essas mulheres estão fazendo. Então, João, quero te agradecer muito. Nós estamos juntos nessa luta, entendeu? Em defesa do serviço público do nosso país, tanto municipal, estadual como federal. Vamos trabalhar muito junto contra essa PEC, entendeu? Que essa PEC só vai prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras no nosso Brasil todo. O que depender desse humilde ex-metalúrgico, caldeireiro ferroviário e hoje professor universitário, a gente está junto aqui nessa luta. Obrigado e que Papai do Céu te acompanhe. Posso fazer só um? Pode sim. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento ao Carlinhos Santana e, em nome do presidente do Sindicef Rio de Janeiro e sua direção, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Agradecer ele muito e saber que ele é um companheiro, está sempre dentro do sindicato e não é aquela pessoa que vai dentro do sindicato apenas como oportunista, não. Isso já mostra mais um elo de ligação da entidade sindical com esse camarada de luta, que é o Carlos Santana. Eu que agradeço, João. Obrigado por tudo. Valeu.